2.700.000 pessoas têm alguma deficiência em São Paulo. Para melhorar a vida delas, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Mariane Pinotti, vai detalhar o Plano São Paulo Mais Inclusiva, lançado no último dia 3, com 70 ações divididas em 5 eixos: acessibilidade, atenção à saúde, acesso à educação, cultura e esporte, trabalho, inclusão social e cidadania. Secretária, boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui para a gente mostrar um pouquinho do plano aí para os próximos 4 anos para a pessoa com deficiência em São Paulo. Secretária, a Secretaria terá 17.400.000 reais para isso. É suficiente esse valor? Então, quando a gente pensa em milhões, parece muito, né? Para as pessoas que não lidam com a questão do poder público em geral, 17 milhões não é muito dinheiro, mas a intenção da Secretaria não é executar todas as ações. Pelo contrário, na verdade, a nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela é uma secretaria que nós chamamos de uma secretaria meio, né? Que faz a articulação entre as diversas outras secretarias do governo em prol de ações pelas pessoas com deficiência, né? Então, a gente executa poucas coisas. Uma das questões que a gente executa, importante, é a questão da central de tradução em Libras, né? Para as pessoas com deficiência auditiva da nossa cidade. Isso é uma demanda antiga, importante, já tinha sido iniciada nos governos anteriores, mas não foi implantada. Então, é meta do governo do prefeito Haddad implantar a central de Libras ainda em 2014, e isso vai usar parte importante desse orçamento de 17 milhões. Né? O restante das ações, a grande maioria delas estão em outras secretarias, né? A gente vai citar alguns exemplos, mas nós dividimos o nosso plano em 5 eixos, né? E ele permeia todas as secretarias e todas as questões territoriais, todas as questões que envolvem problemas, enfim, e vantagens aí para as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Como é que fica, por exemplo, a questão das calçadas, secretária, que é uma grande reivindicação das pessoas que têm algum tipo de deficiência? Né? Então, que pessoas com deficiência não, né? As calçadas são uma reivindicação de toda a população que vive na cidade de São Paulo, né? A gente tem muitos problemas com isso, e aí acho que vale lembrar 2 questões importantes na relação das calçadas. A primeira delas é que nem toda calçada é responsabilidade do poder público, né? Então, nós vamos avançar nas questões de calçadas bastante, né? Tá no plano de metas do prefeito Haddad também, isso é uma questão de acessibilidade para as pessoas com deficiência e está no nosso eixo, no nosso plano. 850 mil metros quadrados de calçada, isso é um bom avanço. Nas rotas acessíveis, aonde há, enfim, é o poder público que tem que fazer. Mas todo cidadão e cidadã da cidade precisa cuidar da sua calçada e fazer com que ela seja acessível, né? Não só para pessoas com deficiência, mas para todo mundo que passa ali, mães com carrinho de bebê, grávidas, pessoas com problemas de obesidade, enfim, todas essas pessoas necessitam transitar nas calçadas, e aí também fica a dica de que a população tem que colaborar nisso. Sem dúvida. Agora, olha, esse documento foi gerado, São Paulo Mais Inclusiva. A gente vai mostrar aqui o plano do governo municipal no que diz respeito aí, ó, Plano Municipal de Ações Articuladas para a Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. É muito interessante o detalhamento, porque esse plano ele é aberto com diretrizes. 1, garantia de um sistema educacional inclusivo. E lá na frente você vai encontrar nessas diretrizes, 5 grandes ambientes que a senhora chama de eixo, garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência em 100% da frota de ônibus. Secretária, quão possível é isso nos próximos 3 anos? Então, a gente avançou muito nessa questão, né? A Secretaria, acho que você lembra, existe desde 2005, né? Fez questões importantes voltadas para a acessibilidade. Uma delas foi essa questão da acessibilidade no transporte coletivo. A gente tem a obrigação de, enfim, fornecer ônibus acessíveis para a população. Temos conversado muito com a Secretaria de Transportes, a gente já tem mais de 60% da frota acessível e esperamos que até o final de 2014 a gente consiga chegar em quase 100%. Já em 2014? É uma meta audaciosa. Bem audaciosa. Agora, um problema que os deficientes físicos, né, Adriana, reclamam recorrentemente é a questão das calçadas na cidade de São Paulo, que são palco de tombos homéricos, antológicos para eles, que gera problema de saúde pública, gera um problema de afastamento do trabalho, gera um agravamento da condição, muitas vezes, de preconceito que essa população enfrenta.
Eu queria que a senhora falasse sobre esses 850 mil metros quadrados de compromisso de melhorar as calçadas de São Paulo. Então, a gente precisa melhorar muito, né? Mas se as pessoas têm acompanhado essa questão das calçadas, por exemplo, a Avenida Paulista hoje é um exemplo de uma calçada com acessibilidade, né? A Faria Lima, a João Cachoeira, enfim. A Avenida Paulista, 100% dela, então, do começo ao fim. 100% dela, ela tem acessibilidade, com calçadas largas, né? Então, nós do Poder Público temos que fazer as calçadas assim. E temos essa obrigação nas rotas de acessibilidade, de grande trânsito de pessoas, né? E isso nós vamos avançar aí em 850 mil metros quadrados de calçada. Não é pouco, é bastante. Isso está no plano de metas do prefeito, vai acontecer. Mas volto a lembrar que a calçada da sua casa, do seu estabelecimento comercial, é responsabilidade dos cidadãos e cidadãs da cidade. Então, às vezes a pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida sai dessa rota acessível já construída e tem que chegar em algum outro lugar onde ela tem que passar por calçadas que são de responsabilidade das pessoas, né? Então a gente precisa sempre lembrar isso, que também é uma questão de cidadania, você manter a sua calçada em ordem. Para a elaboração desse documento, obviamente que a senhora deve ter ouvido muitas entidades representativas das necessidades das pessoas com deficiência, que aliás é um termo cunhado pela própria ONU. Quantas entidades foram ouvidas? Como é que foi esse processo? Na verdade, a gente trabalha muito com as demandas do Conselho Municipal da pessoa com deficiência, né? E no Conselho, sim, há uma representação das entidades, né? Então, a gente tem ouvido muito essas demandas, a conversa com o Conselho é constante, né? Até porque o Conselho é o órgão que nos controla em termos de enfim, controle social, né? E são demandas, olha, eu diria, Wagner, muitas delas muito antigas, né? E que a gente precisa ir avançando pouco a pouco, mas a gente precisa sempre mostrar um avanço em todas essas questões, né? Então, por isso que a gente dividiu o plano e organizou nos 5 eixos, né? Que são acessibilidade, acesso à atenção à saúde, acesso à educação, cultura e esporte, trabalho e inclusão social, né? E em cada um desses eixos, a gente pactuou, né? Ou seja, conversamos e decidimos com 20 secretarias para que essas ações avancem, né? Então, a gente não está inventando muita novidade, mas a gente está juntando num plano organizado, um plano de gestão pública mesmo, que vai ter metas, vai ter indicadores por território dessas ações, para que a gente possa acompanhar ação por ação, todas as 70 ações, né? Cobrar e dividir as alegrias aí de conseguir as ações com as outras secretarias, né? E informando de forma transparente a população de pessoas com e sem deficiência sobre os avanços que vão acontecendo em cada uma dessas áreas. Secretário, os prédios públicos já são acessíveis? Muitos deles ainda não são acessíveis, existe uma dificuldade importante, principalmente nos prédios antigos aqui do centro, né? Vocês sabem que, enfim, grande parte do governo da prefeitura está localizado no centro da cidade, existe uma dificuldade, às vezes, de adaptação desses prédios à acessibilidade, mas eu tenho um compromisso muito importante de que qualquer reforma e qualquer prédio novo que seja construído em qualquer âmbito da prefeitura terá acessibilidade. Isso é muito importante, né? Agora, você vê no plano, estão aí, acho que 380 reformas em unidades básicas de saúde. Todas essas reformas vão criar acessibilidade. Tem muita unidade básica que não é acessível hoje e que vai passar a ser no futuro, escolas e assim por diante. 380 reformas e 3 mil profissionais de saúde que vão ser capacitados para a utilização da classificação. É isso aí. Esse plano é realmente muito interessante, Adriana, porque ele está dividido nesses 5 grandes eixos, na cor roxa, a questão da acessibilidade, com uma tríade, né, com uma tríade principal. Então tem aqui, ó. Se você consultar no site da prefeitura, você vai encontrar isso aqui. Aí tem lá, na cor roxa, acessibilidade. Aí na cor azul, as diretrizes mais voltadas para a saúde, etc. Na cor verde, os assuntos relacionados, por exemplo, à educação. Na cor laranja, né, trabalho. E na cor vermelha, diretrizes voltadas à inclusão social como um todo. E aí, na cor verde, por exemplo, até grifei aqui, secretária, a gente tem aí realizar 1.280 oficinas do direito ao brincar, garantindo a participação de crianças sem e com deficiência. E na questão das diretrizes de inclusão social,
ofertar o curso Meio Ambiente Acessível nas 32 subprefeituras para quem vai aos parques da cidade. É isso aí. E para quem, assim, controle e faz as ações dentro dos parques, né? Para que a gente possa cada dia mais envolver as pessoas com deficiência na cidade como um todo, né? Não só na educação, não só na saúde, mas no direito ao brincar, que a gente falou anteriormente, você colocou, na possibilidade de frequentar e de ter, enfim, atividades nos parques das cidades que incluam as pessoas com deficiência, né? Tem até um projeto de um jardim sensorial, que é uma coisa interessante demais para as pessoas com deficiência visual, por exemplo, onde as plantas, além de você poder tocar, elas vão ter cheiros diferentes, então vai ter jasmim, vai ter alecrim, vai ter, enfim, para que a pessoa com deficiência visual possa aproveitar. Não, isso são projetos que a gente está conversando com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente. E quando isso vai estar pronto? Opa, se Deus quiser, nos próximos 4 anos nós vamos ter muita entrega. Nós vamos mostrar isso aí, hein, que é um jardim sensorial. Pessoa que maravilha, é isso? Muito bacana. Para todo mundo, né? Claro, legal para a pessoa com deficiência e para a pessoa também sem deficiência. Né? Inclusão, oportunidade e igualdade. E principalmente, né, o direito à cidadania. É isso aí. Quando a gente melhora para a pessoa com deficiência, a gente melhora para todo mundo que vive na cidade. Sem dúvida. Secretária, muitíssimo obrigado pela atenção da senhora conosco. Queria agradecê-la pela atenção. Convidar a senhora para voltar aqui conosco no Jornal da Câmara. Quantas vezes vocês quiserem. Tá? Trimestralmente a gente pode fazer um balanço do que está sendo feito para a pessoa isso para mim é muito bom. Legal. Obrigado, secretária Mariane Pinotti.